Boa tarde, alunos do oitavo ano. Vamos continuar então com as nossas atividades do LDI. Hoje nós vamos ver sobre circuito elétrico. E o que seria um circuito elétrico? Seria, uma disposição na qual, a corrente elétrica ela percorre um caminho fechado, ok? Em outras palavras, os elétrons eles vão ficar circulando aqui, nesses dispositivos, ok? Há uma circulação num caminho fechado de elétrons de eletricidade. Dizemos então que isto é um circuito elétrico, ok? Um circuito elétrico ele é composto basicamente de um gerador, condutores e receptores, ok? Neste caso, o gerador é aquele que vai produzir a tensão elétrica e vai fazer com que haja a movimentação de elétrons, ok? Neste caso aqui seriam as pilhas, ou baterias. E os condutores seriam os fios. Os receptores seriam aqueles materiais que receberiam a corrente elétrica e fariam algum uso dessa corrente, transformando ela em outro tipo de energia, seja energia luminosa ou energia térmica. Então, seguindo esse esquema aqui, convencionalmente nós dizemos que os elétrons saem do polo positivo, em direção ao polo negativo. Pode ocorrer também o contrário, mas não se atente tanto à direção dos elétrons por enquanto. Por enquanto, só vamos entender que eles estão circulando neste sistema, Então, começando por aqui, os elétrons estão saindo daqui da pilha. Eles chegarão aqui na chavinha, Essa chave é um interruptor que vai permitir ou impedir a passagem da corrente elétrica, Os elétrons continuam aqui pelo fio, chegam na lâmpada. Na lâmpada, esses elétrons eles vão estar percorrendo aqui dentro de um fiozinho que vai estar resistindo a essa passagem dos elétrons. Essa resistência acaba produzindo luz. Nesse outro tipo aqui, esse outro aparato, também há uns fiozinhos todos enroladinhos, que os elétrons vão estar passando por ele. Esses fiozinhos também vão estar oferecendo resistência a essa passagem. E nessa resistência, neste caso aqui, produz calor. E esse calor a gente pode utilizar para esquentar a água do chuveiro, por exemplo, para a gente tomar banho. Esse tipo de resistência a gente encontra em chuveiros, por exemplo. E há outro tipo de resistores com outras funções, como controlar a passagem dos elétrons, diminuir a velocidade, produzir, dissipar calor também é uma das funções, E aqui os elétrons retornam para as pilhas. Então, tem que haver um ciclo fechadinho para que ocorra a corrente elétrica, Vamos então montar o nosso circuito elétrico. Lá no material de apoio, lá nas páginas finais, vocês vão encontrar essa página. Vocês vão recortar essas figuras e colar no caderno. Pode ser no caderno de desenho mesmo, se vocês quiserem. Aí vocês recortam. Enquanto vocês quiserem pausar o vídeo para depois continuar, nós vamos prosseguir. Eu já recortei as minhas, Eu vou fazer aqui no computador mesmo. Vamos montar o nosso circuito. Aqui está o suporte das pilhas. Vamos começar pelas pilhas. Geralmente o polo negativo, ele fica nessas molinhas aqui. Então a gente coloca aqui. Neste caso a molinha está no lado de cima. Então a gente vai girar esta pilha para que o polo esteja correto. Ok? Aí fica assim. Isso aqui é uma lâmpada. Isso aqui é o soquete, o suporte onde a lâmpada fica. Isso aqui é uma lâmpada vista de cima, A gente colocaria aqui, rosquearia essa lâmpada até ela encaixar certinha no soquete, E esse aqui é o interruptor da gente. Ele vai desligar ou ligar a passagem vai permitir ou não a passagem dos elétrons. E agora basta a gente conectar.
Vamos começar aqui, né, pelo polo positivo, como a gente já tinha visto. Convencionalmente sai do polo positivo, mas pode ocorrer o contrário também. Vamos ligar a chavinha aqui. Opa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tinha dado um errinho aqui. Tá. Vamos continuando então. Sairemos do polo aqui em direção à chavinha. Aí, continuando então, né? Se ela permitir a passagem, a gente conecta a um dos polos, né? Uma das entradas ou saídas da lâmpada. Sempre para acender as lâmpadas tem que ter uma entrada e uma saída de elétrons, tá? Então, lembre-se disso, tem que ter uma entrada e uma saída de elétrons. Se só entrar elétrons, não vai ligar. Se só sair elétrons, também não vai ligar. Tem que ter uma entrada e uma saída. Aqui tanto faz os lados que vocês querem conectar, desde que haja essas características de uma de entrada e uma saída. Eu vou dizer que aqui vai ser a entrada. Por quê? Porque eu quero, né? Aqui eu poderia dizer que a entrada seria aqui. Como eu escolhi esse parafuso, então a saída vai ser nesse lado. E a gente conecta aqui, ó. Da mesma forma nas baterias, tem que ter uma entrada e uma saída, tá? Então ficaria assim, ok? Já dá uma pausinha para vocês fazerem no caderno, que é à vontade. Vamos continuar. Opa! Então, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Lá na página 29, nós vamos começar com o exercício 9. Escreva verdadeiro para sentenças. Escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, nós vamos ver aqui quais são as verdadeiras e as falsas. A. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica. Verdadeiro, tá? Através de uma reação química, as pilhas transformam energia química em energia elétrica. B. Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção do caminho da corrente. Verdadeiro, tá? Como a gente viu, os interruptores são aqueles botões que a gente pressiona tanto para permitir ou não a passagem dos elétrons. Letra C. Para uma mesma tensão, quanto maior a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica. Se você não lembra o que era resistência e tensão, volta na aula anterior para você não ficar perdido. Mas neste caso aqui é falso, tá? Quanto maior a resistência, menor tende a ser a corrente elétrica. Ou o contrário, quanto menor a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica, ok? AD. Para uma resistência constante, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente elétrica. Verdadeiro. Ou contrário, quanto menor a tensão, menor tende a ser a corrente elétrica. Avançando então, a 10. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade na atmosfera e o solo. A intensidade típica de um raio é 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, e eles percorrem a distância da ordem de 5 km. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica para os raios, no para-raios, conforme a figura a seguir, tem essas afirmações, né? Nós vamos ver quais estão corretas ou não. Opa! Então, qual que ele está falando aqui, pessoal? Que os raios, eles conectam, né, a atmosfera e o solo para que ocorra, né, uma igualdade nas cargas elétricas, tá? Geralmente, os raios descem da nuvem e vão até o solo. Isso acontece quando a nuvem está carregada negativamente. E quando ela está carregada negativamente, ela está a doar elétrons, tá? Ela está a perder elétrons, ela está mais propensa a perder elétrons. E acaba ocorrendo a descarga para o solo. Neste caso, a nuvem está com a carga positiva.
Quando alguma coisa está com carga positiva, ela estará propensa a receber elétrons. Então o raio sairia do chão e iria para as nuvens. Isso pode acontecer, tá? Os raios podem sair do chão e ir para as nuvens. Essas descargas elétricas estarão ocorrendo nesse sentido, por quê? Porque a nuvem está positiva, ela vai estar para receber elétrons e não doar, tá? Então aqui está o desenho, né, do prédio, aqui está o para-raio e vamos às afirmações. A. Prótons passam da nuvem para os raios. Não, prótons não viajam como os elétrons, tá? Então não estamos falando de prótons, estamos falando de elétrons. Prótons passam do para-raios para a nuvem. Novamente, prótons não, estamos falando de elétrons. AC. Elétrons passam da nuvem para o para-raios. Geralmente sim, mas neste caso não. Por quê? Porque a nuvem está positiva. Se ela estivesse negativa, os elétrons passariam da nuvem para os raios, sim, para o para-raios. AD. Elétrons passam do para-raios para a nuvem. Neste caso, sim, né? Como a gente viu, a nuvem está positiva, então os elétrons sairão do chão aqui e irão para a nuvem. Letra E. Elétrons e prótons se transferem de um corpo a outro. Prótons não, somente elétrons. A11. Um professor pediu aos seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com pedaços de fio de cobre. Nestas figuras estão representadas as montagens feitas por 4 estudantes. Então, né, os estudantes montaram os seus circuitos e nós vamos ver qual funciona. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tá, ô Carlos, para que funcione, pessoal, é preciso que haja uma entrada e uma saída, tanto para o receptor quanto para o gerador, ok? Então vamos ver aqui. O Carlos, ele tem uma saída aqui, né, do gerador, tá ok? Então os elétrons vêm aqui, eles vão entrar na lâmpada, pode ser tanto por aqui ou por aqui, você que escolhe. Só que não tem uma saída de elétrons da lâmpada, tá? Se ela entrar nessa parte mais escura, ela deveria sair da outra. Se ela entrasse nessa parte, essa ponta preta aqui, ela sairia por aqui. No caso, os elétrons só estão entrando, então eles não estão saindo da lâmpada, então não está funcionando. Do Matheus. Matheus, é o mesmo caso, ele conectou a lâmpada ao gerador, mas ele esqueceu de colocar um outro cabo para dar saída. Então os elétrons estão entrando, mas não estão saindo da lâmpada. Então nesse caso a lâmpada não acende. O João, ele conectou, né, aqui ó, a lâmpada no gerador, ok? Os elétrons estão entrando e aqui ó, tá vendo que tá grudadinho aqui na lâmpada? Então os elétrons entram por aqui e saem por aqui ó, nessa parte. Então os elétrons estão entrando e saindo da lâmpada. Ok, esse funciona. E o Pedro? O Pedro também, ele fez quase igual o João, mas tá vendo que ele trocou os lugares? Em vez de ele colocar o fio nessa parte preta, ele colocou nessa parte cinza, essa parte metálica, onde a gente rosqueia a lâmpada. E a parte preta, em vez de estar entrando elétrons, está saindo elétrons. Mas tanto faz o lado que entra ou sai. É importante que tenha uma entrada e uma saída de elétrons na lâmpada para que ela acenda. Então, neste caso, como ele fez dessa maneira, acende também. Então, vamos ver qual dessas 4 afirmações está correta. Na montagem de Matheus, não. Matheus não funciona. De Pedro funciona. Será que é a letra B? Nas montagens de João e Pedro. Então tá, João e Pedro, essa tá mais certa do que essa, né? Nas montagens de Carlos, João e Pedro. Carlos não, se fosse só João e Pedro sim. Então é a letra C. Sei que é um assunto um pouquinho complexo, tá? Mas não se preocupe, vamos fazer com calma e qualquer dúvida é só falar.